Oi, turma. Espero que estejam todos bem. Hoje teremos mais uma aula sobre figuras de linguagem. As figuras de linguagens, elas também podem ser chamadas de figuras de estilo, e aí são recursos especiais que quem fala ou que escreve utiliza para comunicar e usar na expressão mais intensidade, força e beleza, por exemplo. Então, na aula passada, a gente viu figuras de linguagem, de palavra e de pensamento. Hoje, a aula será sobre figuras de linguagem de sintaxe e sons. E dentro do grupo de sintaxe, nós veremos figura de elipse, pleonasmo e silepse. E dentro do grupo de sons, nós veremos figuras de onomatopeia, aliteração e assonância. As figuras de sintaxe têm a ver com a colocação, a concordância e a ordem das palavras em um enunciado. E o primeiro que nós veremos vai ser a elipse. E a elipse consiste na omissão de um termo ou oração que facilmente podemos perceber que está subentendido no contexto. Essa figura favorece para a economia de palavras, porque evita a repetição de um ou mais termos da oração. Então, no primeiro exemplo, nós temos a seguinte oração: as mãos eram pequenas e os dedos finos e delicados. Então, nós percebemos que tem falando que as mãos eram pequenas e podemos perceber que os dedos finos e delicados. Os dedos eram finos e delicados. Então, aqui está sendo omitido o verbo eram e evitando a repetição desse termo. Então, no segundo exemplo, nós temos Turquinha pegou na mão do noivo e beijou-a. Beijou-lhe a testa. Então, aqui nós podemos perceber que quem beijou a testa do noivo foi Turquinha. Então, aqui teve a omissão do sujeito, que é a Turquinha. A próxima figura que veremos é o pleonasmo. E o pleonasmo consiste no emprego de palavras redundantes, ou seja, que traz ideias que se repetem com o objetivo de reforçar ou enfatizar a expressão. Então, nós temos os exemplos. Foi o que vi com os meus próprios olhos. Então, quem vê, vê com os olhos. Então, aqui nós podemos perceber que houve uma repetição de ideias. Próximo exemplo. Os impostos é necessário pagá-los. O imposto já é algo que é necessário pagar, porque é imposto para que se pague. Então, aqui também houve essa repetição de ideias. O que é imortal não morre no final. É uma parte da música de Sandy Júnior e aquela pessoa que é imortal, aquele ser que é imortal, obviamente ela não morre. Então, aqui também houve essa questão de repetição de ideias. Também vamos perceber essa repetição em ter um monopólio exclusivo, porque o monopólio já é exclusivo, e também em ser o principal protagonista. O protagonista já é o principal. Agora nós vamos ver a próxima figura, que é a de silepse. Nós temos silepse que pode ser de gênero, tanto masculino ou feminino, número, singular ou plural, e de pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. E o que é então a silepse? A silepse, ela acontece quando a concordância se dá não com a palavra, com o termo em si, mas com a ideia que essa palavra traz. Então aqui nós temos os exemplos. Vossa Majestade será informado acerca de tudo. Então, nós podemos reparar
que Vossa Majestade é um termo feminino, sendo que a concordância está sendo feita no, no masculino. Então, aqui é a concordância com a ideia que Vossa Majestade traz. Provavelmente, a Vossa Majestade é o rei, é uma pessoa do sexo masculino. Então, a concordância está feita com essa ideia, com essa pessoa, que é o rei. O próximo exemplo. Corria gente de todos os lados e gritavam. Então, aqui nós podemos perceber que gente está no singular e, e no final fala que essa gente gritavam. Então, apesar desse termo estar no singular, traz a ideia de ser muitas pessoas, de ser mais de uma pessoa. Então, essa concordância que gritavam com gente é uma concordância de silepse de número. E o próximo e o último que nós veremos de silepse dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Esse é o exemplo de silepse de pessoa. Então, nós veremos que os cariocas somos. Então, essa pessoa aqui, ela está falando sobre os cariocas e ela também é carioca. Então, ela também se acrescenta nesse discurso ao invés dele utilizar que ele somos, ele se coloca no discurso, trocando o discurso, em vez de ser os cariocas eles, seria então nós somos. Agora nós vamos ver as figuras de sons. E as figuras de sons, elas expressam mensagens através da sonoridade. Então, é tudo aquilo que tem a ver com o som das palavras. O próximo que a gente vai ver dentro de figuras de sons é a onomatopeia. E a onomatopeia são palavras pelas quais a pronúncia imita o som ou a voz dos seres, inanimados ou irracionais. Então, nós temos o exemplo. Esse turo, turo, turo aqui dentro, que faz turo, turo quando você passa. Aqui é uma letra de música que utilizou esse recurso da onomatopeia para imitar o som que o coração faz, porque faz a descrição de uma pessoa que está apaixonada e que quando esse crush dela passa, o coração bate forte. E esse é o som que representa o som do coração. Turo, turo, turo. Próximo exemplo. Splish, splish, splash fez o beijo que eu dei. E aqui, então, nós podemos perceber que esse splish, splash representa o som do beijo. O próximo é, na fazenda à noite, só conseguimos ouvir o coache, coache, que provavelmente representa o som dos sapos que circulam naquela fazenda. E o último exemplo da onomatopeia é essa tirinha da Turma da Mônica. Olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Chuaque. Um príncipe? Bah, pensei que fosse se transformar num pipoqueiro, padeiro. Então, aqui, esse chuaque representa o beijo que a Magali deu no sapo para transformá-lo no príncipe, apesar dela não ter gostado dessa transformação. A próxima figura, então, que nós veremos é a aliteração. E a aliteração consiste em mentais, ou seja, que tem a ver com as consoantes. Vamos, então, aos exemplos. Boi, bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Então, aqui nós podemos perceber a repetição do B,
que é a brisa do Brasil, beija e balança. Podemos perceber novamente a repetição do B e o próximo. Chegamos de uma terra feia, fria, fétida, fútil. Então, aqui em feia, fria, fétida e fútil, podemos perceber essa aliteração, a repetição do F. E o último, rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, também temos aqui o recurso da aliteração, que é essa repetição das consoantes do R nesse contexto. E a última figura que nós veremos nessa aula é a assonância, que tem a ver com a repetição de sons vocálicos, ou seja, que tem a ver com as vogais. E vamos aos exemplos. A pálida lágrima da Flávia. Então, aqui nós podemos perceber várias repetições da vogal A. Segundo exemplo, brilham com brilhos sinistros. Então, aqui nós podemos perceber a repetição da vogal I. E o último, minha mãe amassa. Amassa só? Sim, só. Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Então, aqui nessa tirinha da Mafalda, nós podemos perceber também o recurso da assonância, que é essa repetição das vogais, e no primeiro quadrinho nós podemos perceber a assonância com a vogal A, essa repetição com a vogal A, e nos outros quadrinhos também tem essa questão da assonância, da repetição das vogais. E é isso, a aula termina por aqui e espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima!